Bom, muito boa tarde a todos. O meu nome é Raquel Simões, eu sou analista de controle externo no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Gostaria, primeiro, de parabenizar os organizadores desse evento e dizer da nossa alegria, né, do trabalho ter sido selecionado, né, na final do Congresso do CONIP deste ano de 2020. Também gostaria de solidarizar com todos, né, com todos vocês neste grave momento de crise sanitária que a gente está atravessando. Eu vou iniciar a nossa apresentação. Eu vou fazer o trabalho está dividido em 3 etapas. Eu vou fazer uma breve contextualização, seguido de um histórico da nossa implementação, os desafios que nós enfrentamos nessa implementação e alguns resultados que nós recortamos, né, da política. Onde nós estamos? Esse é o nosso estado, né? É o maior estado da federação em número de municípios, 853. É uma área territorial maior que a França, né? Que o país, com mais de 20 milhões de habitantes no nosso estado. O que faz o Tribunal de Contas? Qual é a nossa missão? Exercer o controle da gestão pública de forma eficiente, eficaz e efetiva em benefício da sociedade. Hoje nós temos mais de 16 mil unidades para fiscalização. Aqui é um ponto importante que eu queria destacar, que lá atrás, na prática, quando nós iniciamos, nós pensávamos que nós tínhamos em torno de 3 mil unidades para ser fiscalizada. A partir de uma prática, né, a partir do suricato, nós pudemos verificar através de cruzamento de algumas bases de dados que, na verdade, nós estamos sob a nossa jurisdição mais de 16 mil unidades. Veja, só aí, de início, nós já identificamos um problema que a política se propôs a regularizar. Nós hoje sabemos quem realmente nós fiscalizamos. E fiscalizamos, para vocês terem uma ideia de grandeza, a aplicação de mais de 160 bilhões de reais, considerando a receita arrecadada pelo Estado de Minas e pelo conjunto dos seus municípios. Muito bem, esses são os suricatos, né, os mamíferos que inspiraram o nome da nossa prática. A sua organização de vida, eles têm sempre um sentinela, né, ou um grupo de sentinelas que cuidam do grupo todo. Então, a vida desses mamíferos inspirou o nome que nós demos a essa prática, que na verdade nada mais é que ela se presta a subsidiar a definição de estratégias de intervenção fiscalizatória com mais assertividade, né, com mais consistência, e a nossa grande aflição era uma atuação muito longe da ocorrência dos fatos. Então, nós estamos trazendo essa atuação do órgão de controle para próxima do fato, para ter mais efetividade na nossa atuação. E nos orgulha muito. Essa prática, ela foi 100% construída com os recursos do próprio tribunal, recursos humanos, e investimos em tecnologia, mas ela foi idealizada e desenvolvida pelos servidores da casa, pelos diretores e pelos tomadores de decisão da casa. O nosso maior problema, né, lá em 2010, no início da prática, nós utilizamos uma metodologia para elaborar projetos, era o baixo aproveitamento. A gente tinha muito dado, mas muito pouco aproveitados, e também não conhecíamos as ferramentas tecnológicas para que nós pudéssemos aproveitar melhor esses dados em benefício das nossas ações de controle. Este era o nosso problema central. Nós estamos aqui, alguns desafios na implementação dessa prática, né, que no ano que vem vai fazer 10 anos. A primeira delas foi capacitar pessoas para receber as procedimentos de trabalho. Houve uma mudança na cultura, uma mudança, em especial, nos processos de trabalho. Uma dificuldade grande de comunicação entre as nossas diversas unidades. As áreas do tribunal são áreas temáticas, as áreas de negócio, e na maioria das vezes, essas áreas não se comunicavam, né? Muito trabalho era refeito, porque nós não tínhamos uma comunicação sistematizada entre elas. Muito pouca literatura sobre atividade de inteligência, porque essa política ela é de integração, de inteligência e de inovação. Então, nós vamos buscar, né, em outras unidades de inteligência, o que é inteligência para a gente construir dentro do tribunal um conceito de inteligência para o controle externo. Então, tudo era muito novo para todos nós, né? Esse também foi um grande desafio.
pouca disseminação de conhecimento sobre tecnologias. A gente conhecia pouco sobre ferramentas de busca, de guarda, de análise, captura de dados, em especial de demonstração. Vocês vão ver lá na frente como isso foi importante. E a construção de uma base teórica consistente. A gente precisava ter consistência naquilo que a gente estava fazendo, porque era tudo muito novo, como eu disse. Outro ponto é a posição hierárquica da unidade dentro do nosso organograma. É uma unidade estratégica, precisava estar bem posicionada. Quais as atribuições dessa área, definir bem em normativos para que isso fosse institucionalizado, disseminar essa nova cultura, nova forma de trabalho, sensibilizar os tomadores de decisão, que é a alta administração da organização, convencer os servidores da prática, que seria bom para todos nós, e identificar perfis de pessoas que pudessem trabalhar nessa unidade, porque nem todas as pessoas têm o perfil ou têm a habilidade para trabalhar com dados. Esse também foi um grande desafio. Então, com o que a gente contava? Nós contávamos com importantes bases de dados, né, por força de regulamentos e legislação. Os nossos jurisdicionados têm que mandar anualmente todas as informações ao tribunal. Nós já tínhamos acesso a várias bases de dados, como eu disse, importantes para casa, e isso é uma busca constante, de limpar, qualificar essas bases que a gente tem, para que elas possam ser cruzadas com outras, possam ser aplicadas ferramentas e tecnologia. Nós já fornecíamos também dados e informações para as organizações acadêmicas, para institutos que constroem indicadores. Então, nós partimos de credibilidade. Nós já tínhamos alguns dados, só não tínhamos ferramentas adequadas e um projeto para trabalhar massivamente nesses dados. Agora, eu queria destacar a importância de uma base que nós conseguimos de forma inédita no Brasil, que foi o acesso eletrônica, que é, inclusive, o objeto desse nosso trabalho. A nota fiscal abriu um leque de oportunidades imenso para o nosso trabalho com o controle externo. Vocês vão ver mais à frente, eu vou explicar um pouquinho sobre a compra pública através da base da nota fiscal, uma fonte primária de informação, e sabemos em tempo real o que está acontecendo. Passamos a trabalhar, então, a partir daí, com Big Data, que mudou totalmente o nosso cenário, né? No nosso banco, a gente trabalhando aí com 5 Vs, né? Um volume grande, velocidade, variedade em formatos, veracidade, que é algo que a gente busca por ser um órgão de controle, né? E valor. Bom, essa aí é a imagem da nota, como eu disse, que mudou o nosso cenário de trabalho, e um desafio enorme para a gente compreender esse DANF, esse documento digital. Esse documento contém um número de informações muito grande, foi realmente um passo importantíssimo que o tribunal deu, a partir do momento em que ele acessou essa base importante de nota fiscal eletrônica, como eu disse, de forma inédita. Hoje a gente tem aí no nosso banco 27 milhões de notas, que totalizam aí quase 200 bilhões de reais em compras públicas. Isso quer dizer, é um volume enorme, é muita materialidade em tudo isso. O trabalho foi dividido em 2 pilares importantes: a inovação, que é usar dado, informação, evidência para tomada de decisão em qualquer esfera da organização, em qualquer nível hierárquico. E faz efetivamente isso. Quer dizer, vamos dar utilidade nesses dados, e para isso nós investimos maciçamente em ferramentas de tecnologia e também na qualificação de pessoas, né? Nós queremos agregar valor cada vez mais à nossa atuação. Outro ponto-chave da atuação é a integração. Precisávamos integrar e continuamos nesse processo de integração de sistemas e bases de dados. Precisamos limpar as bases usando tecnologia de TI para que uma base possa conversar com outra base, né? Nós precisamos chegar num denominador comum, ter uma chave que seja comum de acesso às bases. Esse é um processo constante, um processo contínuo e perene que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Integração de pessoas, as nossas diretorias são diretorias temáticas, precisamos integrar para evitar retrabalho e para a gente entender o que o outro está fazendo. Se aquele dado que chega para outra diretoria também é importante para mim ou para outro colega. Essa integração de pessoas é fundamental para o sucesso do política como essa.
as ferramentas, disseminar o uso, integrar as ferramentas de manipulação, de captura, visualização de dados, né, porque as pessoas possam ver, né, os resultados, os gráficos de uma forma animada, de uma forma mais leve. E estamos também trabalhando agora com a inteligência artificial. E também a integração dos nossos parceiros, né? Nós estamos sempre buscando parceiros, oferecendo dados e recebendo dados importantes para a organização. Muito bem, para tudo isso nós precisamos investir, né? O tribunal investiu, especialmente nas pessoas, que é o principal eixo dessa política. Na doutrina da inteligência, como eu disse, construímos um conceito de inteligência para o controle externo. O tribunal, através da sua escola de contas, montou um curso de especialização lato sensu em análise de dados, porque de nada adianta chegarmos com uma série de novidades, de inovação, sem capacitar os nossos técnicos, os nossos analistas, nos novos procedimentos de trabalho. E também investimos muito em tecnologia da informação, né? Um BI que trabalhamos, de visualização, de guarda desses dados, construímos uma sala de situação, um laboratório de TI, para que pudéssemos levar à frente essa política, que iniciou, aqui tem uma breve linha do tempo, iniciou lá em 2010, né? Está fazendo 10 anos no próximo ano. Em 2013, um marco importante foi o início da prática, né? Foi selecionada a partir de critérios definidos em regulamentos. Qual o tema que nós iríamos trabalhar? Dada a relevância do tema, a grande quantidade de recursos despendidos com aquisições, o tribunal elegeu a primeira malha de compra pública medicamento. Esse foi um marco muito importante para o projeto, que nós entendemos como fiscalizar, né, as compras no estado de Minas Gerais. Muito bem, 2015, essa unidade foi elevada a um centro de integração e é importante mostrar aqui onde essa unidade está posicionada dentro do nosso organograma, que é importante que ela esteja num nível estratégico, como é uma unidade estratégica, ela tem que estar alinhada às principais áreas de negócio e diretamente ligada à presidência. Então, houve uma preocupação muito grande, né, da implementação dessa prática, até na localização e nas atribuições dessa unidade, até porque tratava-se de uma inovação. E em 2017 foi inaugurada uma central, uma edificação que foi construída para abarcar todas as ações dessa política Suricato, a Central Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligência e Inovação. São 3 andares, né, uma tecnologia de ponta, que foi toda pensada para essa política. Esse é o prédio. Aqui a gente tem, no segundo andar, né, no centro, uma sala de situação, uma sala completamente de vanguarda, inédita para a época. Através dessa sala, os nossos analistas monitoram, né, em painéis, através de video wall, inúmeras situações previamente selecionadas e que merecem ser acompanhadas pelo Tribunal de Contas. Realmente foi um ganho muito grande o tribunal atuar de uma forma mais proativa e mais próxima, né, aos eventos. Muito bem, agora eu vou passar a contar um pouco para vocês sobre o resultado das ações dessa política. Um deles é o acompanhamento de compras públicas, que é até objeto do nosso trabalho. Para além, né, das aquisições ser algo representativo dentro do cenário governamental, é nossa obrigação, né, legal e constitucional, acompanhar essas aquisições, mas passamos a acompanhar sob um outro olhar, com outro foco, além também de ser uma recomendação da OCDE. Essa foi a primeira malha, um produto importante que nos habilitou a prosseguir. Construímos, a partir de cruzamento de dados entre Anvisa, a nota fiscal eletrônica e o cadastro nosso de jurisdicionados, quem comprava acima do preço permitido por um normativo referencial. E quem comprava, nós parametrizamos e a partir daí formava-se um processo e caía no rito normal dos processos de controle externo.
Bom, essa é a nota fiscal, como eu disse, foi desafiador entender esse documento fiscal. Na verdade, isso aqui é só a face do documento, tem inúmeras e inúmeras informações aí dentro, extremamente ricas para o controle. A partir daí, nós verificamos quem comprou, o que comprou, quanto pagou, quanto, e conseguimos, né, com bastante, é um processo lento, difícil, conseguimos chegar num padrão mínimo de comparação. Nós criamos esse algoritmo, essa malha, e nos processos de controle não houve nenhum ataque a esse desenho que nós fizemos. Então, isso consolidou a prática, né, a partir daí. É importante, eu sempre gosto de citar essa devolução integral de valores que um particular, né, uma empresa que forneceu, quando ele percebeu, ele foi chamado ao processo e viu que pagou acima do preço referência, ele mesmo se adiantou e devolveu o recurso. Isso para nós foi bastante animador, né, nos habilitava a seguir em frente. Bom, um outro produto importante foi o acompanhamento, né, que está inclusive no nosso trabalho, da Lei 123, que é uma lei que diz que o poder público deve, né, privilegiar as aquisições locais dos pequenos e dos microempresários. O tribunal, numa ação conjunta com o SEBRAE, de um ano para outro, a partir de várias, né, intervenções, nós conseguimos, né, ter um acréscimo nessas aquisições pelos órgãos públicos no estado de Minas Gerais de 58%, passando aí da casa de 1,3 bilhão de real para 2,17 bilhões de reais. É uma medição inédita, né, só foi possível graças às tecnologias, ao que a gente tinha, né, em termos de TI e em termos de conhecimento já adquiridos com as experimentações que fizemos anteriormente no acompanhamento das compras públicas. Um produto mais recente e importante que eu gostaria de citar, que não está citado no trabalho, é uma derivação das compras públicas para as aquisições COVID. O tribunal criou um monitor que está disponibilizado no nosso portal na internet, em que as pessoas todas as nossas unidades jurisdicionadas podem ver quais as compras que foram realizadas, quanto foi pago, o que de insumo foi para aquele município ou para aquela localidade. É um programa forte de transparência que o Suricato disponibiliza. E para nós verificarmos, foi criado também internamente uma metodologia de priorização de risco, quais eram as contratações que poderiam ter algum risco para que pudessem justificar uma saída nossa fiscalizatória para um acompanhamento melhor. Muito bem. Um outro produto também, né, da ação e da política foi o recebimento, né, não, desculpa, a criação de um banco de preços, né, a partir da nota fiscal eletrônica, nós temos diariamente qual o preço que está sendo efetivamente praticado no mercado, a partir daí criamos um banco e disponibilizamos, está aí o nosso endereço na internet, as pessoas podem ter como um valor referencial com muitas variáveis, como o preço médio, a mediana, a moda, o desvio padrão, preços regionalizados, e tem sido bastante utilizado pelos usuários dos serviços. Bom, prosseguindo, um outro produto importante, a mina de dados, né? O que essa mina de dados é? É um produto que foi desenvolvido pelo Suricato também, que disponibiliza uma janela para os nossos analistas, para que porque a ideia é que essa ideia do Suricato seja disseminada por toda a organização. Não adianta criarmos uma única unidade em que as pessoas centralizam ali o conhecimento. O grande valor está na disseminação desse conhecimento. Então, a ideia é disponibilizar informações qualificadas para todos os nossos analistas em qualquer ponto de trabalho ou posto de trabalho dentro do Tribunal de Contas, para que ele possa, ao elaborar o seu relatório, elaborar com muito mais dados, né, e evidências que possam garantir uma decisão mais adequada do tribunal. Muito bem, finalmente, com relação à Covid também, uma atuação do tribunal em conjunto com o governo federal,
o tribunal identificou, né, o Suricato identificou quais as pessoas que não se enquadravam dentro do critério para o recebimento de um auxílio emergencial. Isso aí, né, várias pessoas estavam fora do padrão, representou aí uma redução de gastos do governo federal nesse repasse do auxílio de R$ 11 milhões mês. Eu estou dando esses números para vocês entenderem o quanto é importante a decisão a partir de dados e evidências, né, e utilizando a melhor técnica e a rapidez dessa decisão para o controle. Bom, muito bem, encerrando a minha apresentação, eu queria só trazer alguns benefícios apenas da política implementada. É a elevação da qualidade das decisões, sem dúvida. Se o tribunal decide a partir de dados e informações e evidências, a decisão será muito mais qualificada. Diminuição de tempo. A ideia é deixar a máquina fazer situações rotineiras, padronizadas, repetitivas, e a gente aproveitar o potencial dos nossos analistas em questões que exijam realmente cognições. Essa é a grande essência do projeto. E a vinculação, nós estamos cada vez mais vinculados aos princípios e às normas da INTOSAI, que é a organização internacional que dita as regras mundiais sobre controle. Fortalecemos, na medida em que a gente disponibiliza informações qualificadas, a transparência e a integridade dos órgãos e entidades governamentais, e nós contribuímos também diretamente para o alcance dos objetivos dos ODS da Agenda 2030. Nós confirmamos a aplicabilidade dessas ações, não só na fiscalização, mas em inúmeros aspectos dentro da nossa atuação. O que também foi muito gratificante é nós confirmarmos a possibilidade de replicação dessa prática em outros órgãos públicos. Hoje a gente tem, inspirados no Suricato, um modelo elaborado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, um modelo elaborado pela Controladoria da Prefeitura de Belo Horizonte, e isso nos anima a continuar nesse caminho. O combate ao desperdício, à corrupção, um controle proativo, o tribunal fazendo a sua própria agenda de atuação e mais próximo à ocorrência, a transparência e, principalmente, agregar valor à atuação ao órgão de controle em benefício do cidadão. Este é um dos maiores benefícios que a gente conseguiu apurar, né, ao longo desses 10 anos, que nós buscamos, que nós perseguimos. Eu queria deixar uma mensagem final para vocês. O Suricato modificou a cultura do TCE, que passou a tratar dados como um importante ativo institucional, atuando não somente na produção do conhecimento para uma tomada de decisão, mas para melhoria, né, da realidade, para transformar a realidade da vida das pessoas que precisam das políticas públicas do Estado e são os beneficiários reais, né, da nossa atuação. Finalizando, eu agradeço a todos a atenção. Muito obrigada. Boa tarde a todos.